Ele era lavrador e, inclusive, toda a vida ele foi batalhador, trabalhava muito. Mas ele sonhava com uma vida melhor. E a mãe, então, tinha vontade também que os filhos estudassem, viessem para a cidade. E como viemos. E aqui ele aprendeu a profissão de pedreiro. E ele foi aperfeiçoando, aperfeiçoando. Como eu já te disse, o professor que ensinou para ele era João Paulo Ribeiro, que era até parente, que a medalha milagrosa ali foi homem também de muitas obras, fez muitas obras em Uberaba. Projetou para a obra ali. É, não só aquela, como tantas outras, né? E aí ele trabalhou muito, trabalhou em Santos, trabalhou em São Paulo, anos. Depois ele firmou em Uberaba e foi trabalhar como pedreiro. E em determinada época, que eu não sei exatamente quando, ele sofreu esse acidente. Quando ele voltou a fazer a perícia, que o médico falou que ele podia voltar a trabalhar, que ele estava bem, ele resolveu a não voltar. Mas era mentira. Ele falou, não, estou bem, e eu não concordo, eu não vou voltar a trabalhar, e entrou na justiça. E aí ele tocou essa demanda durante 18 anos, até que finalmente ele ganhou a demanda. E foi aí então que ele passou a morar nos hotéis. Ele já sonhava muito com a vida política também. Quando o dinheiro dele, como se diz, o dinheiro grosso tinha acabado, o advogado então aconselhou, porque o advogado para ele, era o maior amigo que ele tinha. Tanto que ele, o advogado, sabia de tudo, a gente não sabia de nada, porque ele era mistério, ele não contava. E aí o advogado aconselhou, é melhor que você vá para sua família, viver com sua família. E ele veio, antes ele já tinha morado com a gente, toda a vida, né, Paulinho? Quase que ele morou com a gente. Aí ele passou a morar com a gente, mas ele foi... Aí ele aposentou, mas como, é que eu já disse a você, o médico aposentou ele como ele tendo esquizofrenia. Mas ele não sabia, ele nunca ligou para isso, ele nunca acreditou. E aí ele começou a vida política dele. Eu acho que para ter conquistado a confiança, a amizade do Nestor, eu acho que foi partindo do princípio do respeito. Eu o respeitava como ser humano, não via ele como uma pessoa que tivesse distúrbios psicológicos, porque é uma pessoa que a gente admirava, principalmente pela capacidade que ele tinha de absorção, de conhecimento das coisas. Então, a partir do momento que nós o respeitávamos como um ser humano, ele agia também dessa forma com a gente. Ficava meio obcecado com algumas coisas, um pé atrás, porque ele, na cabeça dele, ele era o poder. Então a pessoa, quando se sente uma autoridade, ela desconfia até da própria sombra, e ele era desconfiado. Mas isso nós fomos conquistando isso ao longo do tempo, da convivência, quando nós passamos a entender. Então ele sentia na gente confiança, amizade, inclusive desabafava, chorava aqui. Então eu acho que isso foi uma conquista recíproca ao longo do tempo, se fazendo dia a dia. O Nestor era um cara extremamente interessante. E apesar de muita gente gostar de dizer que ele era maluco, que estava no centro, não sabia, não dizia nada com nada, eu já gostava de interpretá-lo como um cara que tinha uma ironia fina. Por exemplo, ele dizia que muitos dos vereadores que entraram na Câmara eram incompetentes porque eles entraram sem concurso público. Então é curioso, porque se a gente for fazer uma filosofar sobre esse pensamento, de fato, seria interessante que os vereadores, para se gabaritarem a representar o cidadão, tivessem que fazer uma prova, tivessem que provar algum tipo de conhecimento, e não deixa de ser interessante. Não necessariamente conhecimento de diploma, mas conhecimento prático, de vida, ele entender como é que funciona a cidade. E eu também sempre convivi, de certa forma, com o Nestor dentro do ônibus, porque eu trabalhava numa agência de publicidade, eu saía às 6 horas, pegava um ônibus normalmente para ir para casa da minha namorada. Aí
Eu entrava no ônibus, era o Pontal, e ele estava sempre nesse ônibus. Ele entrava e continuava a fazer os seus discursos dentro do ônibus. E conversava com o motorista, com o cobrador. Às vezes ele ficava em pé lá atrás, e gritando, gesticulando, e continuando o raciocínio que ele começava a fazer lá no centro da cidade. Até brinquei, numa matéria que eu escrevi sobre ele, que ele era uma espécie de Policarpo Quaresma uberabense. Porque ele lia os jornais, ou seja, ele tinha uma certa racionalidade, ele tinha um certo vocabulário, ele dizia as coisas com uma precisão, ele era bem articulado e tal, só que, na verdade, as ideias dele eram meio estabanadas. Ele misturava muita coisa, misturava coisas reais com superstições, com ideias meio nacionalistas. Então ele tinha uma visão meio messiânica do que ele estava fazendo lá. E ele também tinha uma ideia de importância a si, ele dava uma importância a si mesmo muito forte. Para ele era de fato essencial que ele estivesse lá, ele estava de fato conscientizando, ele estava fazendo o papel dele de alguma maneira. Então é uma maneira de ser cidadão, um cidadão alucinado, é uma cidadania alucinada. Eu sempre fui um grande observador da que eu chamo de paisagem urbana e as figuras, né, que interagem dentro desse cenário, esse cenário real. E o Nestor foi uma figura assim que sempre chamou atenção, apesar do grande delírio que ele incorporava no seu discurso sempre político. Ele demonstrava uma dignidade, demonstrava um respeito acima da média das pessoas todas. Quem chegava perto do Nestor, mesmo sabendo que ele era uma figura, como eu disse, delirante, tinha logo uma empatia, um respeito, porque ele não permitia que houvesse entre ele e as pessoas, aqueles que tinham privilégio de ouvi-lo, qualquer relação de intimidade. Então o Nestor era um senhor, uma figura que ficava nos pontos-chave de Uberaba, ou seja, na porta do Banco do Brasil e na porta da prefeitura, proferindo diariamente discurso. Então ele era um arauto daquilo que nós chamamos de cidadania. Tá? Ele queria um Brasil melhor, ele queria uma situação melhor. E o discurso dele, apesar disso que eu já disse aqui, do delírio permanente, era um discurso sempre que tinha uma concernência histórica, uma visão de defesa dos interesses da população. Eu me lembro bem quando começou a cogitar essa história de reforma da Previdência, do Nestor em frente ao Banco do Brasil, e dizendo que os direitos dos aposentados tinham que ser preservados, que o país estava pagando juro demais e não sobrava dinheiro para remunerar os seus velhinhos, né? Então ele sempre foi essa figura. E eu, como jornalista, eu era editor do Jornal de Uberaba, achei que fosse interessante publicar uma matéria ping-pong, que é essa matéria que você lê de vez em quando, que é pergunta e resposta. E escalei uma repórter, que era a Rose Dutra, ainda jornalista aqui em Uberaba, e ela foi fazer essa entrevista com o Nestor, já com uma pauta na mão, com uma série de perguntas, essas perguntas que você faz para deputado, senador, presidente, enfim, que eram organizado, um raciocínio organizado. E não é que o Nestor respondeu todas com a devida coerência, com o devido enfoque, com a visão, de fato, daquilo que ele falava. Então, aparentemente, se Nestor era uma figura exótica, se ele era uma figura incomum para todos nós, ele era também um homem inteligente e, apesar, repito a palavra delírio, sem qualquer natureza de, digamos assim, de depreciação, o delírio como uma imaginação sempre em cachoeira, sempre ativa a falar coisas, a externar aquilo que a gente tem vontade de ver, e por querermos sermos normais e parecermos normais, não conseguimos falar. Por isso que eu admirei sempre a figura do Nestor, estava lá sempre a dispor de quem quisesse ouvir uma boa mensagem. E existe um certo mito dele se considerar como presidente da República. Ele se considerava, na minha opinião, como uma pessoa importante dentro do contexto, e isso qualquer pessoa desde que ela se julgue, não é? É uma pessoa importante dentro do contexto político que opinava, e como pessoa que opinava, ele se posicionava diante das causas nacionais e das causas municipais. Ele combatia a corrupção, ele criticava o abandono dos menores, enfim, ele abordava tudo aquilo que era o assunto que estava em alta no momento. E ele se municiava para isso, porque ele procurava ler jornais, ele procurava se informar, via jornais de TV, e tinha sempre um discurso. E, claro, envolvia a realidade local, nacional, estadual e até internacional em alguns casos. Nervoso ele era, só que não podia mexer com ele, né? Se não mexesse com ele, não tinha problema nenhum. Agora, se mexesse com ele, eu ficava nervoso. Isso aí eu não... Ele até se interrompesse o discurso dele, ele ficava nervoso. Mas é porque ele achava que ele era o presidente da República, né? Não, ele, na concepção dele, ele é a autoridade máxima. E o povo mexia muito com ele? Mexia os meninos, muita gente, essas pessoas
falava para ele que ele não era nada, que era mentira o que ele estava falando, aí eu ficava nervoso, não interrompia o trabalho dele, ele achava que o serviço, aquilo era um serviço, uma tarefa que ele estava fazendo lá para o Palácio do Planalto. Muitas coisas eu falava certo. Se tivesse uma possibilidade de ser exercida, às vezes poderia até mudar alguma coisa, mas como hoje é eles que mandam, né? Não vai fazer nada que ele está falando, que acha que ele é uma pessoa inormal, então não vai fazer o que ele falava. Mas se fizesse, era assim. Ele gostava muito do repertório do Nelson Gonçalves, né? E fazia questão até de imitá-lo. Participou uma vez na PRS5, não sei se o nome hoje é PRS5, né? É, Sociedade, né? Funcionava ali onde era forte. Então teve lá um programa, chamava-se 1 Milhão por Uma Voz. Ele foi um dos participantes, mas quando chegou na final, que ele foi selecionado, ele desistiu, entendeu? Então não quis participar da final. Foi casado 2 vezes, casou novo ainda como lavrador. Ele casou, teve uma filha, essa filha dele mora em Uberlândia, chama Maria Eunice. E tem 3 netos. Depois ele se separou, não, aí ele ficou viúvo. A primeira mulher dele faleceu, aí depois de alguns anos ele casou novamente. A segunda mulher faleceu também, mas com essa ele não teve filhos, não. Aí a partir daí que eu te falei, ele bebeu, ele teve uma fase assim de uns 10 anos em seguida bebendo. Não é dizer, ele não deixava de trabalhar, não, você entende? Mas bebia muito, final de semana. E aí depois, olha, minha sogra era uma mulher muito religiosa e ela tudo fez para que ele deixasse a bebida. E aí ele passou a beber refrigerante, suco e água. Nunca mais bebeu. Agora eu acho, não é que eu tenha conhecido eles quando ele era mocinho, eu tenho a impressão que ele já tinha alguma coisa na mente. Eu tenho muita saudade dele, a gente tem muita saudade, todo mundo tem muita saudade. A pessoa conviveu aqui na minha casa, por exemplo, ele conviveu entre algumas vezes que ele saiu e tornou a voltar, uns 40 anos. Tanto tio como os primos, tudo aqui, convivendo, como se diz, com as horas difíceis, as horas alegres, todo mundo junto aqui, você entendeu? Então ficou bastante marcado para nós. A gente tem muita saudade dele, a verdade é essa. Digamos que as imagens não permanecem porque muitas vezes você não tem um registro permanente, porque outras substituem e a vida vai continuando. Mas eu acho, por exemplo, que essa matéria que está sendo feita, esse documentário que está sendo feito pós-morte do Nestor, ajuda a reavivar, ajuda a localizar a figura do Nestor dentro do contexto de Uberaba, dentro do contexto histórico. Ele como uma pessoa que, dentro da humildade dele, dentro das limitações dele, conseguia ser visto e melhor, quer dizer, ser ouvido. Isso é o que ficou do Nestor. Era um cara que, de repente, era um tribuno, era um cara que estava fora do tempo dele, localizado num outro local, mas que se encaixou ali na paisagem urbana de Uberaba e também na disposição das pessoas ouvirem. Não era incomum, de vez em quando, você vê grupo de senhores ali, de aposentados, mesmo com um olhar assim de certa chacota, de certa forma, que paravam para ver qual que era o discurso do Nestor naquele dia. Sem dúvida nenhuma é ele dizendo, gesticulando, com cabelo comprido, amarrado, igual o meu. E na Praça Rui Barbosa dizendo, gesticulando e falando contra a corrupção, que o país tem jeito, mas que os governos não funcionam e que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, que ele, como presidente, vai orientar a população de forma a resolver os problemas e tal. Então essa é a imagem que eu tenho. Inclusive eu sugeriria, eu ficaria muito feliz se tivesse uma estátua, um busto do seu Nestor bem lá na Praça Rui Barbosa, porque ele é um personagem
que é exemplar, ele é um cara exemplar. Eu acho que lembrá-lo é também a cidadania. Se houvessem tantos Nestor, né, por aí que não tivesse essa maldade, tivesse interesse em conhecer todos os problemas que a cidade passa, problema político, problema financeiro, problemas sociais, então seria interessante que Uberaba tivesse mais pessoas assim, que se interessassem mesmo e que fossem respeitadas como ele foi.